As deusas. Lembra que quando nasce há uma perseguição para tentar tirar a vida do menino? Ah, professor, mas aí está falando que são dois. A dissimilaridade não exclui a similaridade como o ponto para verossimilhança. Não tentem. Então nós vamos encontrar não uma ou duas, o professor Carlos, que mostram, por exemplo, Jesus se apresentando como pedra fundante, pedra fundamental. Está aqui, porque ele decide unir uma igreja. Aqui, ó. Você vai ter o Rômulo como pedra fundamental do império, aqui, ó, pedra angular. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O criador do cinecismo não soube, por uma falha estrutural do seu caráter, conferir estabilidade e solidez a um vínculo social que é a base da estrutura de uma eclesia. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Está vendo as versões? Cada um tem a sua. E a união conjugal. Ou seja, Cristo se une à igreja, a igreja se une a Cristo. Rômulo se une à eclesia, a eclesia a Cristo. E no final, Rômulo se constitui como o quê? Aqui, ó. Fundador e construtor de Roma. E usou-a nessa união, Rômulo e a eclesia, como pedra angular da sociedade. Por que você vai ter um Paulo que não cansa de dizer que ele é a pedra que os edificadores rejeitaram, porque ele é a promessa, todo o misticismo, tudo e mais um pouco nós encontramos. Então, professor, você está no caminho certo do seu trabalho. Eu percebo que as suas divulgações, elas te colocam numa situação melindrosa, sabe? Muito melindrosa, porque uma pessoa que tem um público e uma relação de amizade com muitas pessoas que têm suas crenças, divulgar o que você divulga, eu não vejo isso como uma questão de coragem. Eu vejo isto como uma questão de comprometimento e firmeza moral. Ou seja, a coisa mais valiosa da vida de um homem, com certeza, é a sua integridade. Mas tem muita gente aí no YouTube vendendo por pouca coisa. Sabe? Preferem mentir, preferem defender, de fato, certas questões do que, de fato, falarem a verdade. E Jesus, ele é, de fato, professor, tudo isso que você está falando, assim como constituem os mitos no Antigo Testamento de Davi, que nunca existiu, é só uma narrativa absoluta, criada, não tem nada a ver. O Davi bíblico, você não vai nem pensar em dizer que ele existiu. Aí vem uma galera e diz, não, mas tem uma estela aqui de mesa, né, que diz que está aqui. Ué, narrativas e narrativas são produzidas. Por isso que eu disse, o fato de encontrarmos um artefato com um determinado nome, quer dizer que essa pessoa existiu ou era uma crença? Ou era uma narrativa? E detalhe, professor, eu me ativo a uma questão que foi através do professor Marcos e o senhor conversando, e eu até postei na comunidade aqui do canal Verdades Ocultas da Bíblia, que na época da Estela não tinha pontos diacríticos. Então, ou seja, é uma interpretação. Ah, não, é Davi. Não, mas podia ser casa do amado, porque Yud-Re, Vav-Re é chamado de o amado. Ele é chamado de o amado. Então é uma questão, é Davi. Mas com base em quê? Com base no que a gente acha que é. Mas calma aí, o tetragrama é chamado de o amado. Não poderia ser da casa do tetragrama, inclusive envolvendo uma dinastia ou um rei que era, em parte, descendente da dinastia do norte. Então, eu fiz um vídeo falando sobre isso também. Porque aquele rei ali, que está sendo vencido naquela época ali, seria um dos filhos de Atalia, descendente de Onri, de Acabe. Há um debate se ela era filha ou irmã de Acabe, mas descendente de Onri, de Anri. E Anri, o deus dele, da dinastia de Acabe, era o tetragrama, que era chamado de um amado. Então, como é que funciona isso? A gente não tem nada nem de Davi, a gente não tem nada de Salomão, a gente não tem nada de Roboão, nem de Roboão a gente tem. Mas, curiosamente, a partir desses relacionamentos entre a dinastia do norte e a dinastia do sul,
a gente começa a ter alguma coisa de evidência histórica. Então, quer dizer, casa de Davi? Não sei não, hein? Eu acho que ali não é casa de Davi, não. Que Israel Finkelstein que falou, que ele quase declara assim, fui vencido em dizer que não é. Então, é casa de Davi. Ele quase diz isso. De tanto persistirem que era, eu vou dizer que é. Mas ali não tem pontos diacríticos, não tem pontos consonantais nem de cantilação. São apenas as consoantes. Então pode ser casa de Davi, como pode não ser casa de Davi. Então tem isso também. Beit, aí vem as 3 letras, né, que formam o nome Davi, né? Que é o... a palavra Davi, ela também é um adjetivo também, né? De amado, né? Pode ser casa do amado. Exatamente. É o que eu penso que possa ser, dado o contexto de que há ali. Mas, né, isso aí eles resolvam lá. Mas é o meu compromisso, como o do senhor, eu acredito que tem que ser com a verdade, né? Independente da fé que eu tenho, a minha fé privada, particular, minha pessoal, e hoje eu estou inserido num contexto religioso, eu já disse isso várias vezes, para auxiliar as pessoas. Eu estou aqui para ajudar. Até quando, não faço a mínima ideia, até quando acharem que minha ajuda é necessária. Então, vistem tanto picareta que tem por aí, tanto, né? Eu não sou salvador da pátria, nem me arroga ser moralizador de nada. Eu falo apenas das pessoas que estão no meu entorno. No meu entorno, que chegam até mim, que chegam até o conteúdo. Esse é o meu compromisso. Ter um compromisso ético, moral, espiritualmente falando, e do ponto de vista do conhecimento científico, da religião, falar a verdade. Aí, se a verdade vai confrontar a tua fé é problema seu. Não tem nada a ver com a tua fé. Isso aí não é comigo. Aí é com cada um. Cada um tem... Todo mundo é grandinho para se resolver. Então, cada um que busque o seu caminho. Eu estou muito feliz de ter recebido o senhor aqui no canal. O senhor, na minha opinião, já falei isso, é a pessoa que eu conheço com mais conhecimento acerca do tema Jesus histórico, do ponto de vista internacional e do ponto de vista nacional. O senhor vai para outros campos de pesquisa, né? O senhor vai para a área do direito, então, mas é o que eu falei, não deixe de produzir nada teologicamente, principalmente acerca do Jesus histórico. Tem tantos pergaminhos ainda sendo traduzidos e decifrados. Não, nem que seja só um... nem que seja só uma laudazinha de vez em quando, né? Tem uns pergaminhos aí que uns foram traduzidos agora em 2017, né, com tecnologia, porque estavam muito fragmentados, né? Então usou toda aquela tecnologia de inteligência artificial e computador e coisa e tal. Tem o pergaminho, eu só esqueci a numeração dele, mas o pergaminho que fala da ceia, que do calendário da ceia, o calendário tem uma parte dele fragmentada e chegou-se à conclusão que o calendário da ceia do Evangelho de João segue o calendário essênio, já não era de ser muito diferente. E outras questões também, como também levantou outro dia o professor Marcos Vinícius, vou trazer ele também aqui para fazer uma live. Ele estava falando aí da revelação de Gabriel, né? Que é um pergaminho também que já se conhecia, mas que, cientificamente falando, revisado por pares, foi publicado recentemente também, em uma revisão dele. Então são temas interessantes que eu gostaria de ver também o senhor no futuro se debruçando, né? Trazendo para nós a sua visão, a sua percepção científica. E assim, eu agradeço o carinho, o respeito da pessoa, mas eu confesso que o único material que eu ainda estou pensando em publicar é um artigo agora que poderá se transformar num livro. E possivelmente o artigo ele não poderá ter esse título, mas eu colocarei o título do livro, que vai ser resultado do artigo, como o Evangelho de Jesus de Nazaré segundo Flávio José.
Esse vai ser o título. Isso daí vai Onde machucar o coração de muita gente. onde eu vou trazer as minhas análises de fato, com fundamentos, com uma proposta muito bem fundamentada, mostrando que muitos eventos do Jesus de Nazaré não são eventos teológicos, não são representações teológicas, e sim naturais. São mitos, são fatos reais que aconteceram e estão sendo vestidos de uma dramatização e de uma narrativa, vamos dizer, novelística ou teatral, como é o caso que eu falei de andar sobre o mar, constituir Petros como pedra, entende? A expulsão do demônio de Gadara, explicando por que Tito, quando chega lá em Gadara, logo o povo fica agitado e alguns agitadores pedem: deixe-nos sair da cidade, não nos mate, deixe-nos que desçamos essas ladeiras, entende? Então, assim, é algo extraordinário que eu vou trabalhar. O Tito reconstruindo os muros em 3 dias, porque foram perguntar: mas Jesus, onde compara? Eu vou mostrar que ele não só constrói, como ele diz: vocês disseram que levaram tanto tempo para isso, não foi? Então eu vou fazer em 3 dias, e fez. Então, a gente vai começar a compreender o que são os evangelhos dentro de uma perspectiva da forma de se produzir narrativa como formas de intervenções, de descrições, tá? E, de alguma forma, de culto e homenagem aos vencedores. É isso que é a minha proposta. Contestar e não aceitar, todos têm o direito. Agora, para me refutarem na hipótese e na análise, vão ter que colocar alguma coisa na sugestão. Ou seja, peraí, se isso aqui não é Jesus edificando igreja, uma coisa eu vou te dizer, professor Carlos: a galera do Jesus histórico não vão poder falar nada. Porque, por exemplo, eles dizem que Jesus não fundou a igreja. Se Jesus não fundou a igreja, evidentemente, e se Mateus não é uma narrativa atinente, que eu também defendo, de fundar uma igreja, esse texto não pode ter surgido do nada, de um paraquedas, caiu ali, o escritor não. Ele quer falar alguma coisa. Claro que ele está falando. É onde eu vou trazer José com o seu projeto de fortalecimento de Petra dentro de Petros, na ilha rochosa, ele fundando a cidade de Petra, ou fundando a sua eclesia na cidade de Petra. E ele dizendo que a porta do inferno não prevaleceria contra Petra, contra a sua comunidade. Quem era a porta do inferno? José vai explicar lá, ok? Que eram os sicários e essênios. Sicários e zelotas. Que representavam o Hades, que era a morte, que significa inferno, traduzido. Entende? É mais ou menos isso, professor. Muito obrigado, professor. Excelente aula. Quero agradecer aí a todas as pessoas que estão nos acompanhando, que deram superchat. Muito obrigado pela audiência de vocês. Dê um apoio lá, quem não é inscrito ainda no canal do professor José Alessandro Neves, se inscreva lá. Professor, fala só um pouquinho aí do seu trabalho, o site, do canal, fala um pouquinho aí dos livros, para o pessoal conhecer. Quem não conhecia, conhecer agora. Olha só, eu, como eu falei, pessoal, sou estudante de Direito, é com essa ciência que eu quero me ocupar, porque é dessa ciência que eu quero viver e dessa profissão que eu pretendo não só construir o meu patrimônio, ajudar a minha família, como também os meus sonhos. Tá? Não quero, a partir da minha formação, eu já estou determinado, eu não quero atuar absolutamente e me expor. Talvez vocês não sabem, mas quando você ocupa uma determinada atividade, você se torna instrumento, infelizmente, do próprio Estado. Então, como teólogo, é muito fácil eu vir aqui me expor. Como pesquisador, filósofo, é muito fácil eu vir aqui tratar deste tema. Mas como um futuro jurista, com certeza, as exigências para que eu trate de outros assuntos serão muito maiores. Muito maiores. E que envolve, infelizmente, a questão de status, envolve questões econômicas, questões sociais, políticas, sobretudo,
Então eu não quero aqui que fique registrado ser